Beleza, galera? Terminamos aqui a parte teórica da aula de hoje. É uma aula bem introdutória mesmo. Espero que vocês tenham conseguido assimilar aí o que eu quis passar para vocês de custos. Vamos resolver aí, depois do intervalo, vou fazer um intervalo aí de uns 10, 15 minutos. Vou resolver com vocês 2 blocos de exercícios da banca CESP. Vocês vão ver que a gente não vai ter tanta dificuldade, tá? Essa parte inicial aqui, mas é de suma importância para que a gente consiga dar continuidade, caminhar na matéria de contabilidade de custos, tá, pessoal? Vamos resolver daqui a pouquinho. E obrigado aí pelo pessoal que participou aí no chat. Deixa eu dar uma olhada aqui, tá? Pode dar uma olhada, pessoal, no site, tem todos os cursos que eu ministro. Eu dou aula de contabilidade de custos e análise das demonstrações, tá? Quem quiser estudar análise, também dá uma olhadinha lá no site do Direção aí, todos os cursos aí que eu tô ministrando. Até daqui a pouquinho, pessoal. 15 minutinhos no máximo eu tô de volta. Um abraço.
estudo muito, mas eu acabo esquecendo o conteúdo rápido. Como resolver? Primeiro, assim, lembrar daquela história, assim, o que eu estudo muito? É pegar um livro e sair lendo sem fazer muita parte ativa. É o primeiro pecado que a maioria das pessoas comete, entendeu? Então, assim, tem toda a sessão de estudo, bater alguma parte ativa. Segundo, fazer revisões, saber fazer bastantes exercícios, fazer resumos de algumas coisas, não de tudo. Perguntaram de resumo ali, resumo escrito, uma coisa assim, saber quando fazer resumo, quando que basta marcar no texto, entendeu? Realmente estudar. A memória fraca assim tal. E muitas das coisas que eu desenvolvi, ou que eu aprendi às vezes com outras pessoas também que já ensinavam sobre isso, é para suprir essa necessidade que eu sempre tive de decorar. E decorar não tem jeito, cara. Você saber fazer resumo, é fazer sempre um estudo ativo, é fazer estudo, revisão, saber fazer muitos exercícios. Não tem receita de bolo, não tem milagre. Fala, gente, meu nome é Vitor, estou aqui para falar de 2 tribunais de justiça que vão abrir concursos bem interessantes. No Rio Grande do Sul, dia 26 de fevereiro, vai haver uma reunião que vai tratar sobre os procedimentos do próximo concurso. Já no Ceará, a comissão já está formada, o presidente do órgão já confirmou, vai ter edital em 2019. Vamos falar um pouquinho aqui, então, de ciclo de estudo. Estudar uma matéria por vez, né, é desperdício de tempo. É um desperdício de tempo fenomenal e é contraproducente do ponto de vista da retenção do conteúdo. Se você pegar e ficar um mês estudando direito administrativo, direito constitucional, depois você fica um mês estudando outra matéria, aí no terceiro mês outra matéria, no quarto mês outra matéria. Quando você volta lá naquela primeira, direito administrativo,
você não lembra quase nada. E isso gera uma sensação de frustração e de caminhar na direção errada gigantesca. E não é isso que a gente quer que aconteça com você. Então, é importante que você não estude uma matéria por vez, que você faça ciclos de estudo. Oi, gente, meu nome é Larissa. Eu quero dizer para vocês que estudar com direção concursos é saber qual é o caminho que você está trilhando até a sua aprovação. Dentro do nosso material, nós temos ferramentas que vão te auxiliar 100% durante toda a sua preparação. E isso, o melhor de tudo, é que você mesmo vai gerir todas essas ferramentas. Primeiro porque a gente vai te ensinar a organizar o seu material. Você vai saber quais são aquelas matérias que são importantes e o momento em que essas matérias são importantes, ok? Dentro do seu material também você vai encontrar um direcionamento específico para cada matéria, quais são os assuntos que são mais importantes. E ainda por cima você tem a possibilidade de testar o seu conhecimento a cada 2 ou 3 aulas, em que você pode saber como é que está o seu desempenho dentro daquele conteúdo que você já estudou. Você estudou de verdade? Tem que voltar? Então, tudo isso você tem dentro do nosso material, com um corpo docente que é experiente, todos os servidores, todo mundo preparado para te atender da melhor forma possível, ok?
Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aí ao estudo da contabilidade de custos. Agora vamos fazer alguns exercícios da banca CESP. Nós vamos ver que a banca CESP ela tem um jeito bem peculiar de cobrar essa matéria. Nessa parte inicial a gente vai ver que não vamos ter muitas dificuldades, mas é de suma importância que a gente ultrapasse aí essa barreira para que a gente dê continuidade ao estudo aí da nossa matéria. Tá bom? Vamos lá fazer exercício, pessoal? Vamos tentar fazer com que você que está nessa situação aqui fique, como eu falei, já falo sempre nas minhas aulas, fique tranquilo aí para resolver as questões da banca CESP. Ok? Vamos lá. Primeira questão. Acerca da classificação de custos. Então estamos falando aqui de classificação de custos. Julgue o próximo item. Na distinção entre custo e despesa, os termos custo dos produtos vendidos e custo das mercadorias vendidas, como comumente aparecem nas demonstrações de resultados, não são rigorosamente corretos, uma vez que constituem despesas. Quem olha isso aqui, pessoal, num primeiro momento fala, isso aqui está errado, né? Isso aqui está errado, porque custo é custo, despesa é despesa. Mas cuidado, né? A gente já falou sobre isso que quando o custo da mercadoria vendida e o custo do produto vendido, que são efetivamente custos, né? Participaram do processo produtivo aqui, né? Mas quando eles passam a integrar a demonstração do resultado do exercício, eles passam a ter a natureza de despesa, tá? Porque na DRE não existe custo, só existe despesa. Então essa expressão custo do produto vendido ou custo da mercadoria vendida lá na DRE, ela é tecnicamente incorreta. Ela é tecnicamente incorreta. Como é que deveria ser o nome dessa conta? Deveria ser despesa relativa ao custo dos produtos vendidos ou despesa relativa ao custo das mercadorias vendidas. Então o item está, de fato, correto, pessoal. Então realmente não são rigorosamente corretos, são tecnicamente incorretos. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Vamos para a próxima. A próxima fala assim: acerca da classificação de custos, julgue o próximo item. Na compra à vista de um computador para ser utilizado no escritório de uma empresa de auditoria, ocorrem um desembolso e uma despesa, representados pela entrega imediata de recursos ao fornecedor. Pessoal, esse item está errado. Por que esse item está errado, pessoal? Olha só, primeiro, ele está falando da compra à vista de um computador. Vai ser utilizado no escritório de uma empresa de auditoria. Como é que é o lançamento, pessoal, contábil dessa compra à vista? Vamos aqui entrar um pouquinho lá na contabilidade financeira. Quem eu debito, quem eu credito? Eu vou debitar quem, pessoal? O computador, né, pessoal? O computador vai entrar no patrimônio da minha empresa. Então, o computador eu debitei. Quem eu acredito? A compra foi à vista, né? Então eu vou acreditar caixa. Saiu o dinheiro, eu acreditei caixa. Beleza. Ele vai ser utilizado no escritório. Esse computador aqui, pessoal, ele vai ser ativado, não vai? Ele vai ser registrado no ativo da empresa. Se é registrado no ativo, pessoal, não é uma despesa. Não é uma despesa. É um investimento que ele foi ativado. Tá? Houve desembolso? Houve. Mas esse desembolso, não, vamos dizer assim, não disse se isso é uma despesa, se é um ativo, se é um gasto. Apenas disse se houve saída ou não de ativo para a aquisição daquele computador. E no caso aqui, houve o desembolso de caixa, houve o desembolso de dinheiro. Então esse item está errado, pessoal. Então o desembolso houve, mas não houve uma despesa, porque houve um investimento, tá, pessoal? Não houve uma despesa. Aí ele fala assim, representados pela entrega imediata de recursos ao fornecedor. Não, pessoal, cuidado. Aí ele está querendo confundir o candidato. O conceito de despesa é o quê, pessoal? O conceito de despesa é um gasto que não está no processo produtivo. Aí lá no princípio da realização da receita e da confrontação da despesa com a receita, diz o seguinte, que eu só vou contabilizar a receita quando eu entregar o meu produto, entregar aquela minha mercadoria para o meu cliente, para terceiros. Então ele está querendo dar uma confundida aqui na cabeça do candidato. Então, na compra à vista de um computador, há um desembolso, porque a compra é à vista. Há uma despesa? Não, há um investimento, porque aquilo foi registrado no ativo, então representa um investimento e o item está
equivocado, o item está errado, pessoal. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: acerca da classificação de custos, julgue o próximo item. À luz dos conceitos de custo e despesa, então estamos falando de conceito de custo e de despesa, o termo despesa indireta de fabricação não é correto, uma vez que é utilizado comumente para designar gastos que têm características de custos. Pessoal, esse item está certo. Por quê? Eu não posso associar uma despesa ao processo produtivo, fabricação. Então, o termo correto tem que ser custos indiretos de fabricação. Que custo está ligado à fabricação, está ligado ao processo produtivo. Despesa não, despesa tem que ter caráter genérico. Então o termo despesa indireta de fabricação realmente não é correto e o item está certo, pessoal. E o gabarito é certo. Beleza? Vocês estão vendo que as questões têm um nível bem tranquilo, né, para a gente começar aí o estudo. Vamos lá. Isso aqui são provas realmente de concursos recentes que o CESP aplicou. Em relação à terminologia aplicada à contabilidade de custos, julgue o item a seguir. Os gastos para obtenção de bens que se destinem aos estoques da entidade são considerados investimentos. Pessoal, lembra que a gente viu, né, pessoal, que um gasto é o gênero de tudo, né, pessoal? É o gênero. E existem várias espécies de gastos. Uma dessas espécies é o investimento. E qual é a característica peculiar do investimento? É um gasto que é ativado em função da sua vida útil ou em função dos benefícios econômicos futuros que vão incorrer em mais de um exercício, ou pela sua venda, esses benefícios, venda futura, ou pelo seu uso. Não é isso, pessoal? Então ele vai ser ativado, vai ser registrado no ativo da empresa. Então os gastos para obtenção de bens que se destinem aos estoques, pessoal, se destinou ao estoque, foi registrado no ativo, foi ativado. Então realmente são considerados investimentos e o item está correto. O item está correto. Beleza, pessoal? Mais um exercício. Vamos lá. Em relação à terminologia aplicada à contabilidade de custos, julgue o item a seguir. No fluxo de fabricação e venda de um produto, então eu estou falando do fluxo, a aquisição de matéria-prima é um gasto que se transforma em custo no momento de sua utilização no processo produtivo e em despesa quando ocorre a venda do produto fabricado. Pessoal, olha aqui. Isso aqui é uma questão típica de contabilidade de custos e típica que o CESP cobra. Típica de contabilidade de custos. Que ela fala do fluxo de um gasto que passa a ser investimento, que depois passa a ser custo, que depois passa a ser despesa. Vamos lá para a tela novamente, olha aqui. Ele está falando que no fluxo, a aquisição de matéria-prima é um gasto que se transforma em custo no momento da sua utilização no processo produtivo. Certíssimo. Se está sendo utilizado no processo produtivo, é um custo. E depois em despesa quando ocorre a venda. Quando ocorre a venda, lembra que o fluxo acontece da seguinte maneira, olha só. Vamos revisar aqui, ó. Olha lá. A aquisição da matéria-prima é um gasto. Quando eu estoco essa matéria-prima, ou seja, registro nos estoques da empresa, vira um investimento. Porque eu estou estocando, eu estou ativando. Quando eu uso a matéria-prima no processo produtivo, ela é um custo. Exatamente o que a banca falou no momento da sua utilização no processo produtivo. Que eu vou juntar com a mão de obra e com os custos indiretos de fabricação e vou produzir o produto. E o produto vai se tornar produto acabado. Produto acabado. Não é isso? Aí esse produto acabado volta para o estoque. Ou seja, volta a ser um investimento. Volta a estar registrado no ativo. Aí quando eu efetuo a venda, vira um custo na saída, né, o custo do produto vendido,
que quando eu registrar lá na DRE, é uma despesa. Então, em despesa quando ocorre a venda do produto fabricado. É exatamente o fluxo correto, pessoal. Isso aqui é uma questão típica, pessoal. Não vamos deixar de entender essa brincadeira aqui, pessoal. Esse fluxo aqui é de extrema importância para que a gente entenda quando gastos se transformam em investimentos, se transformam em custos, se transformam em despesa. E o item está correto. Beleza, pessoal? Olha só que beleza. Essa próxima questão aqui. Como as questões se repetem. A matéria-prima é considerada um investimento no momento de sua aquisição e torna-se custo ao ser utilizada para a geração do produto. Pessoal, de novo, olha só uma questão muito parecida. A aquisição de matéria-prima é um gasto que se transforma, que é investimento quando ela é estocada, e depois custo no seu processo produtivo. Exatamente isso aqui. Ah, Daniel, mas ela não é um investimento quando da aquisição propriamente dita. Bom, mas aqui a aquisição é no sentido amplo. Já adquiriu e já estocou, né, pessoal? Adquiriu a matéria-prima, no momento que ela adquiriu, ela entra no estoque da empresa. Então ela é um investimento sim no momento da sua aquisição. Não vamos procurar cabelo em ovo, né, pessoal? Vamos procurar problema onde não tem. Então o item está correto. Mais uma questãozinha aqui, pessoal. Olha só. Olha só que beleza essa questão. Ela fala o seguinte. A tabela seguinte ilustra, com valores em reais, a estrutura de custos de uma empresa. Então, a estrutura de custos. Custos fixos e custos variáveis. Geralmente, as estruturas são mostradas entre fixos e variáveis. A de custos, as despesas e os preços. Geralmente de venda de uma empresa que produz um único produto. Isso é importante. Se ela produz um único produto, pessoal, significa que os custos são diretos, né? Não tem custos indiretos aqui. Certo? Aí vamos lá. Aí a banca mostrou o quadrinho assim. Custos variáveis totais, ou seja, o total de custos variáveis por unidade. Ou seja, cuidado, não é o custo variável total, é o custo variável unitário. Para cada unidade produzida, eu tenho R$12 de custo. Então, cuidado com isso aqui. Então, o custo variável total aqui vai ser R$12 vezes a quantidade que eu produzi. Não é isso? Esse é o custo variável total. Cada unidade que eu produzo, eu tenho R$12 a mais de custo, porque esse custo é variável. Aí eu tenho custos fixos totais, ou seja, total mesmo, né? Quanto que eu tenho de custo fixo? Uma estrutura de custo fixo, 80 mil. Quanto que eu tenho de despesas fixas totais, não fazem parte do processo produtivo, 40 mil. Aí eu tenho as despesas variáveis por unidade, relacionadas ao processo de venda. Não tem a ver com a produção. Cuidado, não tem a ver com a produção. São despesas. 2 significa o quê? A cada produto vendido, eu vou ter uma despesa de R$2, não produzido. Desculpa. E aí, pessoal, o preço de venda, que é 24. Cada produto vendido, eu ganho R$24. Então, a minha receita, isso aqui vai servir para o futuro, não para essa questão. A minha receita vai ser o meu preço de venda, que é 24, vezes a quantidade que eu vendi. Isso é a minha receita de vendas, certo? Em determinado período, a empresa produziu 20 mil unidades. Ela produziu, a quantidade produzida é 20 mil unidades daquele produto, certo? E a empresa, pessoal, vendeu 18 mil. Então, a quantidade vendida é 18 mil, certo? Não havendo estoques finais de produtos em processo, nem estoques iniciais de qualquer espécie. Beleza. Aí a banca fala o seguinte. Considerando essa tabela que a gente mostrou e as informações anteriormente apresentadas, julgue o próximo item. Para a referida empresa, o montante dos custos de fabricação do produto. Ele quer saber quanto que é o custo de fabricação do produto em determinado período.
ela pode ser expresso pela equação, olha só. Y é igual a 80.000 mais 12x. Aí o aluno vê uma fórmula dessa, fica doido, né? Não vou conseguir resolver, não, mas vocês vão ver como é simples, pessoal. Como isso aqui é só para assustar o aluno, o candidato. Vocês vão ver que é bem tranquilo de resolver, olha só. Pode ser expresso pela equação y é igual a 80.000 mais 12x, em que a variável x representa a quantidade fabricada, a quantidade produzida. Olha só, pessoal. O que é o custo de fabricação, pessoal? Custo, eu vou colocar custo de produção do período, que vai ser uma nomenclatura que a gente vai ver em breve. Vai ser o quê? Não é o custo fixo total mais o custo variável total? Tudo é custo, né, pessoal? Cuidado, as despesas não vão entrar aqui, porque a fabricação ele quer saber, a produção. É o que eu tenho de custo fixo, mas é o que eu tenho de custo variável. Isso aqui não tem segredo. O custo fixo total ele não vai depender da quantidade produzida. Ele é o custo fixo total. Quanto é que é? 80.000. Então o custo de produção do período vai ser 80.000, que é o custo fixo total, mais o custo variável total, pessoal. Mas lembra que eu falei que o custo variável varia com a quantidade? E qual é o índice de proporcionalidade dessa variação? É o custo variável unitário, que é 12. Olha o que eu falei aqui anteriormente. O custo variável total é 12 vezes a quantidade produzida. 12 vezes, que é o custo variável unitário, vezes a quantidade produzida. Olha que beleza. Y é igual a 80.000 mais 12x, onde o Y é a quantidade, é o custo de fabricação. Esse é o Y. E o X vai ser a quantidade produzida, pessoal. Não tem erro. Então, realmente, pessoal, o custo de produção do período, o custo de fabricação de produto em determinado período, vai ser 80.000 mais 12x, onde X é a quantidade de produtos fabricados ou produzidos. Ok? Então o item está perfeitamente correto. Beleza? Próxima questão, galera. Ele fala assim: a fábrica de uma indústria que produz bens diversos funciona em um imóvel alugado. O valor do aluguel é reajustado anualmente com base na variação do IGPM. Falamos sobre isso hoje, Cada tipo de produto é fabricado em espaço específico da fábrica, sendo do conhecimento da empresa a área destinada à produção de cada um desses produtos. Então, pessoal, a gente tem um imóvel lá onde funciona essa fábrica, né? Uma indústria, né? E que eu tenho a fabricação de diversos produtos, em que a empresa sabe a área destinada à produção de cada um desses. O produto A, o produto B, o produto C, o produto D, o produto E, o produto F. Tá? A respeito dessa situação, julgue o item a seguir. Esse aluguel da fábrica deve ser classificado como custo variável e indireto, pessoal. Tá certo ou tá errado? Pessoal, esse item está errado. Por que está errado, galera? Esse custo aqui é indireto? É indireto. Eu tenho o aluguel dessa fábrica, né? O custo do aluguel, ele serve para a fábrica toda, concorda comigo? Só que eu tenho diversos produtos que são fabricados nessa fábrica. Então eu tenho que usar algum critério de rateio para distribuir o custo total de aluguel no custo de cada um dos produtos fabricados. Concorda comigo? E aí, que critério que eu vou utilizar? Existem diversos e inúmeros critérios de rateio que eu posso utilizar. Um dos critérios que eu posso utilizar, já que a empresa conhece a área destinada à produção deles, é: esse terreno tem 1.000 metros quadrados. Certo? O produto A, ele é produzido numa área lá que equivale a 150 metros quadrados. Então eu vou fazer proporcional. E meu custo de aluguel foi 1.000, por exemplo. O custo de aluguel foi R$1.000, 150 eu aloco para o produto A. É um critério? É o melhor critério? Não sei. Mas é um critério possível? É um critério possível, pessoal. Qual é outro critério possível, pessoal? Quantas horas
de mão de obra direta total eu utilizei em cada um dos produtos e fazer também um rateio baseado na quantidade de horas de mão de obra direta que eu utilizei naquele produto. Existem outros também critérios de rateios mais utilizados, pessoal, nesse caso é esse critério que eu falei de mão de obra, né, de horas de mão de obra direta, e também o critério de área, também é um critério utilizado. É o melhor? Não. É o pior? Não sei. Resta à empresa saber qual é o melhor critério que ela pode utilizar para fazer a distribuição dos custos indiretos a cada um dos produtos. Beleza, ele é um custo indireto, ok. Agora, é um custo variável, pessoal? O aluguel da minha fábrica vai variar de acordo com a produção? A não ser que a banca fale? O aluguel vai ser sempre um custo fixo, pessoal. É um custo fixo. Ah, Daniel, mas a banca está falando sim. Está falando que o aluguel é reajustado anualmente com base na variação do IGPM. Pessoal, vamos falar uma vez e vamos falar 100 vezes. Essa variação do aluguel não faz dele um custo variável. Porque essa variação não tem como base o nível de produção, o volume de produção. Tem como base outra coisa. Um índice geral de preços. Então, essa variação do reajuste anual do aluguel não faz dele um custo variável, ele continua sendo um custo fixo. E por isso, o nosso item está equivocado, o item está errado. Ok, pessoal? Próxima questão. Próxima questão fala o seguinte. Acerca da classificação de custos, julgue o próximo item. Considere que uma instituição tenha calculado a depreciação de seus equipamentos com base no método de cotas decrescentes. E que os valores calculados nos últimos 3 meses para determinado item de custo tenham sido os seguintes: 1.900 e 800. Nessa situação, a classificação mais adequada para o referido item seria como custo variável. Pessoal, mais uma vez, um custo é considerado variável quando ele varia de acordo com o volume de produção, com o nível de atividade da empresa. Volume de produção ou nível de atividade da empresa. Pessoal, aqui a depreciação variou de acordo com o quê? Um método que foi utilizado. Fazendo uma breve revisão, eu vou entrar um pouquinho na seara do nosso querido professor Igor Sintra, que é a contabilidade geral. O chamado método das cotas decrescentes é o chamado método de Cole. Né? O método de Cole. O método de Cole diz o seguinte, pessoal. É o chamado também método da soma dos dígitos. O método da soma dos dígitos, que ele diz o seguinte, pessoal, que a depreciação é calculada tendo como referência frações em que o denominador é a soma dos dígitos referentes aos algarismos dos anos da vida útil do bem. Por exemplo, para ficar fácil aqui, se um bem tem vida útil de 5 anos, quais são os algarismos referentes aos anos? Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4 e ano 5. E o denominador da fração aqui, da depreciação dos 5 anos aqui, ó, olha só, vai ser a soma desses dígitos aqui, que no caso vai ser 15. Então o denominador vai ser sempre 15 aqui, ó, da minha taxa de depreciação. Olha só. E aí, pessoal, como a gente está falando de cotas decrescentes, a depreciação começa mais alta e vai diminuindo ao longo do tempo. Então, no primeiro período, eu vou depreciar 5 quinzeavos. No segundo período, eu vou depreciar 4 quinzeavos. No terceiro período, eu vou depreciar 3 quinzeavos. No quarto período, eu vou depreciar 2 quinzeavos. E no quinto período, eu vou depreciar 1 quinzeavos. Quanto é que vai dar a soma disso aqui? 15 quinzeavos, que é quanto? 100%, né? Dá 1. Ao final, ele depreciou tudo, né? Ao final dos 5 períodos, ele depreciou tudo. Esse é o método de Cole, esse é o método das cotas decrescentes. Baseado nesse método,
a depreciação de algum item de custo lá da empresa, da instituição, foi 1.000 no primeiro período, 900 no segundo e 800 no terceiro. Variou? Variou. Mas não variou de acordo com o volume de produção ou com o nível de atividade. Se não variou de acordo com o volume de produção ou com o nível de atividade, não é custo variável. Não é custo variável, é custo fixo. E o item está errado. Beleza, pessoal? O item está errado. Ótimo. Próxima questão. Próxima questão fala o seguinte. Considere que uma empresa de consultoria execute atualmente os projetos A, B e C. Então é uma empresa que faz projetos de consultoria. E tem 3 projetos, né? A, B e C. Em que uma equipe formada por secretárias atue de forma compartilhada. Ou seja, existem as secretárias trabalham para os 3 produtos em conjunto, todas as secretárias. E os consultores, por sua vez, pessoal, são alocados exclusivamente em cada projeto. Então, o consultor X, Y e Z trabalham no projeto A, o consultor W, AB não, para não confundir com a letra dos projetos. W, o K e o L trabalham no projeto B. E os consultores alfa, beta e gama trabalham no projeto C. Então, vamos lá. As secretárias, todas elas, trabalham de forma compartilhada nos 3 projetos e os consultores, por sua vez, são alocados exclusivamente em cada projeto. Nessa situação, em relação aos projetos, que são o projeto A, o projeto B e o projeto C, que são os chamados objetos de custo, cada projeto é um objeto de custo. O que é um objeto de custo, pessoal? É um produto ao qual eu vou alocar os meus custos. É um objeto de custo. Nessa situação, em relação aos projetos, os salários das secretárias são custos indiretos e os salários dos consultores são custos diretos. Certíssimo, pessoal. Por que os salários das secretárias são custos indiretos? Porque eu tenho todas as secretárias trabalhando para todos os projetos. Então eu preciso de estimativa, de critério de rateio, para poder alocar o gasto que eu tenho com o salário dela para cada um dos objetos de custo, que são os projetos. Já os consultores, eu consigo alocar diretamente ao produto A, diretamente ao produto B e diretamente ao produto C. Então são custos diretos. Custos diretos são diretamente alocados aos produtos, custos indiretos necessitam de cálculos, estimativas, critérios de rateio para serem alocados aos produtos. Então o item está correto. Beleza, pessoal? Bom demais, galera. Mais um. Vamos lá. Acerca da classificação de custos, julgue o próximo item. Um mesmo item de gasto pode ser classificado como custo direto se o objeto de custeio, o objeto de custo, for um produto ou serviço, for um produto, né? Ou indireto, se o objeto de custeio for um departamento de instituição. Pessoal, esse item está certo. Esse item está certo, pessoal. Por que esse item está certo, pessoal? Um item de gasto pode ser direto ou indireto. Vai depender do quê? Do objeto. Vai depender do objeto. Por exemplo, a depreciação de uma máquina. A depreciação de uma máquina, ela pode ser um custo tanto direto quanto indireto. Se essa máquina, pessoal, ela produzir apenas um produto, a depreciação dessa máquina vai ser um custo direto, porque eu não vou ter dificuldade para alocar ao produto. Agora, se essa máquina, pessoal, ela for responsável por produzir mais de um produto, ou no caso aqui do exercício, for responsável por um departamento de instituição, e nesse departamento eu posso definir vários objetos de custo, ela é um custo indireto. Por quê? Porque ela necessita de cálculos, estimativas e critérios de rateio para ser alocada aos produtos. Então, pessoal, não existe nenhuma regra engessada aqui. O custo vai ser
pode ser direto ou indireto, vai depender do objeto. Se for um produto, um objeto só, é direto. Se for mais de um objeto, é indireto. Ok, pessoal? Beleza? Então o item está correto. Mais uma questãozinha pra gente aí, pessoal. Olha só. Acerca da classificação de custos, julgue o próximo item. No cálculo do custo de uma auditoria, as horas extras trabalhadas por pessoal de apoio devem ser classificadas como custo indireto e variável. Pessoal, esse item está certo, pessoal? Olha só, o cálculo do custo de uma auditoria. Olha só, quem é o objeto de custo aqui? Quem é o objeto de custeio ou objeto de custo? É essa auditoria só. Então eu tenho apenas um objeto de custo, um objeto de custeio. Se eu tenho um objeto de custo, pessoal, todos os custos ali vão ser diretos. Então, as horas extras trabalhadas pelo pessoal de apoio é um custo direto, porque o meu objeto é apenas aquela auditoria. Agora, é variável? Provavelmente sim, né? É variável, né? Porque geralmente hora extra eu pago. Quanto mais hora extra eu trabalhei, mais eu gastei. A hora extra, fatalmente, vai ser um custo variável sim, mas não é um custo indireto, porque eu tenho apenas um objeto de custo, sendo então o custo classificado como direto. E o gabarito, assim sendo, ele é errado. Beleza? Mais uma questãozinha, pessoal. Olha que beleza. Julgue o item que se segue acerca da classificação de custos. Ele fala assim, meu item. Ele fala assim. Em geral, o custo variável apresenta variabilidade na quantia total e no seu valor por unidade produzida, em função de alterações no volume de produção. Ao passo que o custo fixo não se altera dentro de determinados limites de produção, embora seu valor por unidade produzida decresça com o aumento do volume de produção. Pessoal, esse item tá lindo, né? Tá bonito, né? Mas ele tá errado. Por que ele tá errado, pessoal? Por que o gabarito desse item aqui, pessoal, é errado? Vamos analisar aqui. Vamos analisar aqui. Olha só. Ele tá falando o seguinte, ó. O custo variável apresenta variabilidade na quantia total, beleza. Se ele é variável, ele possui variabilidade na quantia total em função de alterações no volume. Mas ele tem variabilidade no seu valor por unidade? Não. Lembra que eu falei para vocês que o custo variável unitário era constante? Por quê? Porque o fator de proporcionalidade era a própria quantidade produzida. Então o gráfico lá que a gente fez do custo variável por unidade produzida, ele era constante. Porque à medida que eu fosse crescendo com a quantidade, eu ia crescendo também aqui no denominador. Então o custo variável unitário é o custo variável total dividido pela quantidade produzida, não é isso? Quando isso aqui aumenta na mesma proporção. Então isso aqui se mantém constante. Então o item está errado. Agora, o custo fixo não se altera dentro de determinados limites de produção? Perfeito. Seu valor por unidade produzida decresce? Decresce. Lembra, pessoal, do gráficozinho do custo fixo unitário, que ele decresce com a unidade produzida? Ele dilui, né? É a diluição dos custos fixos. Então o item está quase todo certo. Qual é o erro dele? Dizer que o custo variável apresenta variabilidade no seu valor por unidade, o que é mentira. Ok, galera? Então o gabarito está errado. Ótimo, pessoal. Mais uma questãozinha aqui do CESP, caiu no ano passado. Com referência à utilização de custos para fins de controle e gestão, uma das finalidades, né? A outra é tomada de decisão, né? Como a gente viu. Julgue o próximo item. Aí a banca apresenta uma situação hipotética. Fala o seguinte: em determinado período, uma indústria que apropria custos indiretos a seus produtos, ou seja, os custos indiretos devem ser apropriados, né? Tem que utilizar algum critério de rateio. E o critério de rateio que ele utiliza, olha só a banca falando. A razão do tempo de mão de obra direta necessária à produção.
Então, o critério de rateio dos custos indiretos é o tempo de mão de obra direta utilizado para cada um dos produtos. No caso, produto A e produto B. Aí ele fala o seguinte, produziu 6.000 unidades do produto A e produziu 4.000 unidades do produto B. Certo? 6.000 unidades e 4.000 unidades. Aí ele falou o seguinte, ele incorreu em 6 minutos para a produção de cada unidade do produto A, 6 minutos por unidade, o tempo, e, olha só, 18 minutos por unidade do produto B. Aí ele fala o seguinte, assertiva, nessa situação, o produto A receberá 1/3 dos custos indiretos de produção do período. Pessoal, certo ou errado? Olha só, qual é o critério de rateio? O critério de rateio é, quanto mais horas de mão de obra eu gastei com o produto, mais custo indireto eu vou alocar aquele produto. Proporcional, certo? Quanto tempo eu gastei no total para fabricar o produto A? As 6.000 unidades. Eu gastei 6 minutos para cada unidade. Então, no total, eu gastei 36.000 minutos de mão de obra. E para o produto B, pessoal, quanto é que eu gastei de mão de obra aqui, de tempo de mão de obra? Eu gastei 18 vezes 4, que vai ser 72.000 minutos de mão de obra. Não é isso? Para o produto B. Olha só, pessoal, qual foi o total de mão de obra que eu gastei? 108.000 minutos de mão de obra. Desses 108 aqui, 36 foi o produto A, 72 foi o produto B. Esse vai ser o critério que eu vou utilizar de rateio para alocar os meus custos indiretos. Quanto é 36 dividido por 108? É 1/3. É exatamente 1/3. Quanto que é 72 dividido por 108? É 2/3. Então, na hora de alocar os custos indiretos, 1/3 dele vai para o produto A e 2/3 dele vai para o produto B, pelo critério de rateio que a gente utilizou. Se, por exemplo, pessoal, o meu custo indireto deu 1.000, 1/3 do custo direto vai ser alocado ao produto A, 333,33. E o restante, 666,66, vai ser alocado ao produto B. Ok, pessoal? Então o item é correto. 1/3 dos custos indiretos vão ser alocados ao produto A. E com isso a gente termina o primeiro bloco aí de questões da Banca CESP. Até daqui a pouco.